Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa segunda temporada do Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, já faz os negócios aí do YouTube, tá? Já deixa o like, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, em todo lugar. O tal do sininho aí, perto do botão de inscrição, mete o dedo nele para você ser notificado de toda a movimentação neste canal. E não esqueça de comentar, tá? Abaixo de tudo tem um comentário, então comente, utilize esse espaço com força. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, faça o que quiser, só utiliza com força, porque isso dá engajamento pro canal, o YouTube olha com bons olhos e acaba distribuindo o vídeo para maior número de pessoas. Então, vamos fazer esses troços de YouTube para ajudar o canal a crescer e levar esse vídeo, levar as mensagens o mais longe possível. Como já é de costume, se você vai realizar o Evangelho no lar, separa, né, o seu copo, sua garrafinha, o que você preferir, com água, para que no final a espiritualidade fluidifique, colocando nessa água que você está precisando aí para enfrentar os obstáculos que estão presentes aí no seu dia a dia. Lembrando que a gente tem que fazer nossa parte. A água sozinha, ela não vai resolver tudo, e você sentadinha lá no sofá bonitinho, com você, tá? E se você também está sentindo aí que alguém precisa de orações, de vibrações, se você quer enviar para alguém especial, alguém que veio aí no seu pensamento, você pode fazer da seguinte maneira. Se essa pessoa estiver encarnada, você vai anotar o nome dela completo, onde você preferir, e junto do nome você vai colocar o endereço dessa pessoa. Se ela estiver no hospital, pode colocar o endereço do hospital, como o Renato já comentou em outros vídeos. Se for uma pessoa que está numa penitenciária, em outro local, você coloca o endereço desse local que a pessoa se encontra, tá bom? Agora, se a pessoa em questão já partiu para o plano espiritual, junto do nome completo dela, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando também que a gente tem que ter fé, né, e levar os nossos pensamentos para que essas orações, essas vibrações sejam encaminhadas até o seu destino. É isso? É isso. Sem mais delongas, É. vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. Que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos dar com um canal de bênção em nome de Jesus. Pedimos também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o Evangelho, como é de costume, você que nos acompanha já sabe, tem uma mensagem que antevém o Evangelho. E a mensagem de hoje foi enviada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Teu lar é um ponto bendito do universo em que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pense nisso e o amor te iluminará. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 13, né? Nós vamos ler o item 4, que tem como título Os Infortúnios Ocultos. Lembrando que aqui é um resumo para não ficar cansativo. Bom, se você quiser, assim desejar, pode ler o item inteiro, tá bom? Então, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta
e vence campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Vamos lá. Quando a Vânia fala que é só um resumo, e se você quiser, é bom ler por quê? Nesse texto aí, tem uma historinha. Se a gente ficar contando a história aqui, vai ficar difícil de vocês entenderem, tá? Ao longo da nossa explanação aqui, a gente vai inserir a história, mas é bom que vocês leiam, tá? Infortúnios ocultos. Palavra difícil, né? Mas vocês vão entender. Vamos lá. Quando tem algum desastre ambiental, desastre aéreo, quando tem datas festivas tipo Natal, as pessoas se comovem, né? As pessoas ficam mais caridosas, parece que o coração delas abre, elas se comovem e aí ficam mais fáceis de poder praticar essa tal caridade, né? Como uma manada, ela vê todo mundo indo para o mesmo lugar, ela meio que, entre aspas, não estou falando todos, mas uma grande parte se sente meio que na obrigação, puta, todo mundo doando, né? Deixa eu doar também um pouquinho, porque senão Deus não vai me ver com bons olhos, tipo isso. E aí acaba a comoção geral e assim é feita a caridade, ajudando determinados lugares, países, pessoas e assim por diante. É legal? É. Só que esse infortúnio oculto, o que é? É o desastre que está acontecendo com alguém que está próximo a você, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, com alguém próximo, vizinho e assim por diante. Tem pessoas que estão com um puta desastre na vida delas, talvez financeiro, talvez emocional e assim por diante, até espiritual, e você não se atenta a isso, né? Ou até se atenta, mas parece que a situação não te comoveu o bastante para praticar essa caridade que você praticou com uma facilidade quando foi numa fatalidade maior. Então o texto do Evangelho vem nos chamar a atenção, é isso, abrir mais os olhos para as calamidades, para os desastres pessoais aí. É fácil? Não é fácil. É fácil administrar, você chegar numa pessoa que está precisando de uma ajuda financeira? Muitas vezes você não vai saber como chegar. Talvez você vai pensar, será que aquela pessoa ela vai aceitar uma cesta básica, umas roupas minhas usadas ou assim por diante? E aí você tem que ter o tato, o fino tato de como chegar. E aí também entra esse texto do Evangelho. Outra coisa também às vezes você não tem condição financeira também, mas você tem tempo, você pode ouvir, às vezes só um bom dia, às vezes só um abraço, você já vai estar praticando essa caridade. Porque quando a gente fala de caridade, o que vem na cabeça? Questão financeira, ajudar, doar dinheiro, doar roupa, doar comida, e não é só isso. Isso é importante? Estamos num mundo onde as coisas da matéria influenciam muito nossa vida aqui, mas o outro lado é importantíssimo. Tem pessoas que elas passam por problemas, vamos dizer, psicológicos, porque não tem alguém para conversar, ou para desabafar, ou falta aquele bom dia, boa tarde, ou boa noite. E às vezes você, só pelo ato de uma coisa tão simples, que é dar um oi, e aí, bom dia, boa tarde, ou tá precisando de uma ajuda, eu tô aqui para te ouvir, você vai estar contribuindo com essa pessoa. Então, o tema do Evangelho de hoje é isso.
focar nos desastres pessoais que estão perto de você, tá? Não aqueles desastres que é fácil porque tá no Instagram, tá na televisão, tá todo mundo aí doando, daquela filantropia de Instagram, né? Que todo mundo quer tirar fotinho e tal. Isso é fácil. Coletiva, comoção coletiva, que aí você se sente meio que pressionado. Ixi, mas e se eu não fizer? O que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. Você tem que fazer de coração. Se você não estiver fazendo de coração, o pessoal já vai pensar mal de você. O pessoal já vai saber que você é um zero à esquerda nesse mundo. Todos nós somos um zero à esquerda ainda nesse mundo. Agora, se você não fizer de coração e fizer só porque a grande maioria está fazendo, também não vale de nada. Então, se policie no ato da caridade. A caridade feita de coração e não só na caridade macro, mas tenta focar nessa caridade micro, das pessoas que estão circundando a sua vida no dia a dia. Até mesmo porque um pequeno gesto, às vezes ele vai ser muito mais valioso do que se você tivesse, por exemplo, doado uma quantia enorme em dinheiro, né? Porque o que vai valer mesmo é as suas verdadeiras intenções, né? E a gente vive tanto no automático, na correria do nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece de desligar esse botão, tirar esse modo automático e olhar um pouquinho, né, com um pouco mais de sensibilidade para as pessoas próximas. A gente, como o Renato falou, a gente se comove com uma facilidade enorme com coisas que acontecem, né, no mundo, que aí passa na televisão, estão todas as mídias, a gente fica, né, comovido, mas esquece de olhar para quem está do nosso lado, que às vezes não precisa nem de dinheiro, né? Precisa só de uma palavra, como o Renato falou, às vezes um abraço, às vezes você virar e perguntar: tudo bem? Você está bem hoje? Então são atitudes simples que a gente pode ter um pouco mais de sensibilidade para perceber quando a pessoa está precisando e colocar essas atitudes em práticas, porque muitas vezes a gente não olha, a gente vive no automático, a gente vai conforme a manada, e a caridade ela pode ser praticada em pequenos atos. Basta a gente ter esse olhar diferenciado, porque não vou dizer a maioria, todo mundo tem esses infortúnios ocultos, todo mundo está passando por um momento de dificuldade, todo mundo tem um problema a ser resolvido, e às vezes a pessoa no meio do problema ela não consegue ter um olhar de por onde eu posso ir, e a pessoa do lado de fora consegue às vezes ter essa visão, e com uma palavra, uma conversa, consegue ajudar aquela pessoa que está ali necessitada, né? E essas ajudas não precisam ser fotografadas, filmadas, colocadas em redes sociais para todo mundo ver. Não, essa caridade ela pode ser praticada aí no seu íntimo mesmo. Às vezes, a pessoa que vai ser ajudada por você, ela nem vai perceber essa caridade, né? E isso é que é valioso, você ajudar sem o outro perceber, porque aí o outro, dependendo dessa ajuda que você dá, não se sente humilhado. Já pensou uma pessoa que tem que receber uma cesta básica porque não tem o que comer em casa? Às vezes ela pode se sentir humilhada. E a gente contornando essa ajuda, mascarando essa ajuda, não deixando assim tão escancarada, não vai deixar essa pessoa numa situação ali constrangedora. Essa é a verdadeira caridade, você ajudar sem espalhar aos quatro ventos e ajudar de uma maneira que o outro não se sinta humilhado, não se sinta menor, não se sinta culpado, né? Pode cortar. É o jeito de falar e fazer, né? A Vânia falou da cesta básica. Você não vai chegar, a pessoa tá no meio de um monte de gente, você vai chegar com a cesta básica, eu acho que você tá precisando. Não, é o jeito de fazer, num canto, na casa dela, o jeito de falar. Tá precisando de dificuldade no meio, no grupo de pessoas, ela não vai se abrir. Então tem todo o tempo certo. Uma conversa mais íntima, né? Numa atitude mais assim, vedada. Então você percebeu o momento certo de ajudar, o momento certo de dar uma palavra, o momento certo de realmente conversar. Porque às vezes também
a gente fala da conversa, que é uma caridade, mas às vezes o momento não é para conversar. A pessoa às vezes não está aberta para aquilo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse tato de perceber os momentos ideais para que essa caridade seja colocada em prática. E agora, segunda parte aí do tema, eu vou só dar uma pincelada na historinha, né? Que é para complementar, uma senhora, uma dona, com a sua filha, elas iam com frequência praticar caridade, doar coisas materiais, porque ela tinha um poder aquisitivo alto, ela era uma condessa, né? Só que a preocupação dela, ela se vestia normalmente para não, vamos dizer, deixar as outras pessoas constrangidas. Então ela se vestia naturalmente, ela não fazia nem questão que ninguém soubesse que ela era uma condessa, tá? E aí ela praticava caridade. Quando as crianças vinham, o pessoal festejava, as crianças festejavam, tudo. Quando ela praticava a caridade, ela falava a mesma coisa que Jesus falava. Não precisa contar para ninguém, tá? E aí, ela desencarnou com 36 anos. E ela se preocupava muito em deixar o legado para a filha, né? Porque ela queria o quê? Que a filha não fizesse a caridade com o dinheiro dela, porque aí não é a caridade, ela está usando dinheiro da mãe, a caridade é da mãe. Então, desde pequena, ela ensinava a filha que o ato de ouvir, o ato de dar um abraço, de fazer pequenos serviços manuais, como costurar roupas de criança, para a filha já, desde pequena, ter o âmbito, o ímpeto para poder praticar caridade no momento que ela não estivesse mais encarnada. E assim foi feito, tá? Ela desencarnou com 36 anos. Depois de 12 anos, numa comunicação aí por familiares dela, ela mandou uma mensagem, tá? Ela mandou uma mensagem em alemão, então dá-se a entender que foi algum país aí que utilizam a língua alemã. E na mensagem ela relatou que ela se encontrava num mundo aí de espíritos muito evoluídos, né? E cada vez que algum espírito saía para encarnar em algum mundo, exclusivamente para ensinar a caridade, praticar a caridade, quando esse espírito voltava, era a maior festa do mundo. E não, no planeta Terra não há nenhuma festa parecida com o que acontece quando esse espírito, que sempre logra êxito, que é um espírito evoluído, ele sai, vai fazer o que tem que fazer, que é praticar caridade, ensinar caridade, e volta com êxito. E falou que é uma festa absurda, tá? Ela relata também que no processo dela de encarnação, ela veio encarnando igual nós, pobres, várias vezes. Aí ela se achou, né? Tô bam, quero encarnar cheio da grana. O que aconteceu? Ela encarnou cheio de dinheiro, faliu materialmente e faliu moralmente. Perdeu uma encarnação. Ela achou que estava preparada, né? O que aconteceu? Outras vezes vem encarnando pobre, até a espiritualidade maior entender agora é a hora. Foi aí que ela veio como condessa. Essa história está relatada no livro Céu e Inferno, e no final ela se dá o nome, Condessa Paula, tá? E aí ela encarnou nessa encarnação como praticando a caridade. Ela viveu 36 anos sem maledicência nenhuma. Imagine você não consegue ficar um dia sem falar mal de ninguém. Você não consegue ficar horas sem pensar mal de alguém. Ela ficou 36 anos praticando a caridade, não falando mal do próximo, e assim foi. Hoje ela é um espírito evoluído, não precisa mais encarnar aqui nesse plano, tá? E aí essa é a historinha que a gente relatou para você poder ler e entender mais. Foi mais um resumo para você entender o quanto é a caridade, tá? Tudo que nós falamos, essa condessa fez. Ela fez sem esperar nada em troca, sem holofotes,
sem nada, ensinou os outros que a filha, que a caridade tem que ser feita de coração. Não adianta eu ter dinheiro, Vânia, vai lá, faz a caridade, e ela achar que está fazendo a caridade. Não é assim. A caridade tem que partir do seu esforço, né? Que aí é válido, porque senão não é caridade, tá bom? Apesar do título ser meio complicadinho, é um tema simples, só que ninguém faz. Vocês acham que nós falando aqui, nós praticamos a caridade, a Deus dará? Não. Quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir, os primeiros a ser cobrados e os primeiros a tomar o puxão de orelha. E igualmente você, não estamos aqui para cobrar nada de você. Eu não estou aqui, ou a Vânia está aqui, falando o que você deve ou não fazer. Eu só estou explanando o que está no manual, o que Jesus nos deixou, o que a espiritualidade colocou no papel, aquilo que a gente tem que fazer para poder galgar degraus aí na nossa reforma íntima. Então, faça o que quiser, só que o manual está aqui. Você quer evoluir, filho? Faça o que a gente está falando, né? Faça o que eu digo, né? Não faça o que eu falo. É isso o ditado? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço, não faça o que eu falo. É verdade. Então é isso, tá? Aí, talvez você que tá aí do outro lado ouvindo nosso evangelho, a partir de agora vai estar praticando muito mais a caridade. Você vai entender muito mais o que é a caridade do que nós. Valeu? Claro que valeu. Valeu pra caramba. Então, se preocupe, tá? Caridade, basicamente, é amor. E amor tem que ser feito de coração. Pratique a verdadeira caridade, não aquela caridade instagramável, né? Para ser postada, para ser curtida, mas a verdadeira caridade que está aí no seu coração, né? A verdadeira caridade para com o próximo mesmo, porque às vezes a gente só olha o mega, né? A gente esquece de olhar um pouquinho no micro. E às vezes começando pequeno, a gente consegue fazer algo grandioso. É isso. Sem mais? Então tá bom. Então vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento. A oração também pensando no próximo é um tipo de caridade também. Então, igual a gente falou, às vezes você sabe que alguém está com uma puta dificuldade. Você fazer uma oração verdadeira também é uma forma de caridade. Vai atingir aquela pessoa. A espiritualidade vai olhar com outros olhos. Deus, Jesus vai olhar também com outros olhos. Então, quando for orar também, coloca sentimento, coloca a verdade, que o resultado vai acontecer, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a induzir os melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. Dimos a espiritualidade aqui presente, que esteja aí próximo a vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se nos fez os troços de YouTube aí, faça agora, tá? E aí nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão.
A gente se encontra na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã sem falhar. Você também não vai falhar, hein? Te esperamos aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, pessoal.